Aqui tem muito número, mas basta ver que o a favor é menor nas escolarizações mais baixas e maior na escolarização mais alta. Está aqui. O que é a visão que a pessoa tem da masturbação masculina? O a favor é muito pouco na escolaridade baixa. Na escolaridade alta, quem tem superior completo, 71% é a favor da masturbação masculina, ou seja, 70% desse auditório, ou que tem superior completo, apoia a masturbação masculina. Não significa que faça, mas apoia. Se você aceita, a probabilidade de fazer é maior. Tá? E se você é contra, a probabilidade de fazer é menor. Tá? É assim que a gente tem que ler esse dado. Todo mundo gosta de piadinhas sobre sexo, não sei porquê. Bom, treinamento da polícia. Não sei se vocês sabem, a academia de polícia aqui no Sul se chama Brigada, Polícia Militar. Ela tem um treinamento que a polícia tem que se comportar de uma determinada maneira na rua, tá? Inclusive não colocando em risco a vida de inocente. Há pouco tempo atrás, em São Paulo, teve um tiroteio que a polícia foi protagonista na estação de trem de metrô da Sé. Não morreu ninguém, porque existe destino e está controlado por Deus. Graças a Deus não morreu ninguém. Podia ter morrido, como acontece diariamente no Brasil. Só que a polícia, ela não é treinada para fazer aquilo. Então, por que ela procede assim? Tem lógica, tem um motivo para ela proceder assim. Tá? O motivo é que a sociedade apoia isso. O policial que mata um bandido na rua, mesmo que morra alguém que não tem nada a ver com a história, um inocente, ele é condecorado pelo comandante do batalhão dele. O comandante do batalhão não fez isso porque é um sujeito perverso. Ele fez isso porque ele representa a mentalidade dominante da nossa sociedade. Aqui eu acredito que muitos não se importariam, ou talvez alguns envergonhadamente ficariam satisfeitos, se o casal Nardoni fosse assassinado na prisão por algum dos presos lá, aqueles que estão próximos lá. Porque existe essa cultura no Brasil. Tá? Nós fizemos várias perguntas, né? Todas elas têm a ver com olho por olho, dente por dente, a polícia matar um suspeito de um crime, linchamento, linchar alguém suspeito de um crime violento, o preso sofreu um abuso sexual, um preso por estupro sofreu um abuso sexual na prisão. A maioria apoia isso. Se a gente somar aqui o sempre certo, certo na maioria das vezes, errado na maioria das vezes significa que é certo às vezes. Tá? Depende da situação. Então, a maioria da sociedade brasileira aceita a ideia, e olha, a interpretação aí é maior, tá? Significa o seguinte: nós sabemos que a saída liberal, clássica, enfim, no sentido amplo do termo, para o combate à criminalidade em São Paulo está diminuindo décadas, né? Uma década de estatística, vem diminuindo os assassinatos. O que acontece? Tem um economista da FGV lá, o Aloysio Araújo, mostrou isso. Em São Paulo tem aumentado a população prisional. Simplesmente, o que você faz para diminuir o crime? Não é ocupação de morro no Rio de Janeiro, ocupação do Dona Marta, não é isso. Você tem que apurar, levantar provas, levar para a justiça, direito de defesa, julgamento, o cara é considerado criminoso ou não e vai para a cadeia. É assim que acontece. Todo lugar do mundo foi assim. Né? É o que está sendo feito no estado de São Paulo. Tá? Essa saída é uma saída não institucional, nesse sentido, uma saída personalista, uma saída baseada não numa ética institucional, mas numa ética da violência, olho por olho, dente por dente. E isso é mais apoiado pela população de escolaridade mais baixa. A população de escolaridade mais alta é mais contrária a isto. Bom, tem aí o tema da corrupção, vai aparecer agora. Não adianta, numa pesquisa, você perguntar para a pessoa se ela é contra ou a favor da corrupção. É claro que é contra. Como você também não adianta perguntar se você é racista. Ninguém é. Ninguém se declara. Tá? Você tem que perguntar de formas indiretas. Nós, brasileiros, sabemos que o favor é uma coisa sempre certa e a corrupção é uma coisa sempre errada, mas o jeitinho depende da situação. O jeitinho pode estar certo, pode estar errado. Depende de que lado nós estamos do balcão. Depende das circunstâncias. Nós demos para os entrevistados várias situações e perguntamos para os entrevistados se aquilo era a favor, se era jeitinho ou corrupção. Não perguntamos se eles fazem aquilo ou não. Depois até a gente perguntou. E fazem. Tá? Então, aí tem várias situações. Todas essas situações aqui que são jeitinho são situações de furar a fila. As situações que são corrupção são situações de a quebra de uma regra formal, ter 2 empregos e trabalhar em um só, por exemplo. Como nós interpretamos isso? O que significa furar a fila? A fila é uma regra muito simples. Quem chega na frente é atendido primeiro. É uma regra informal, não tem punição prevista, positiva, uma lei positiva prevendo algum tipo de punição para quem fura a fila. Porém, nós damos uma palavra carinhosa a furar a fila, jeitinho.
né? Pode estar certo, pode estar errado. Se eu furei a fila, está certo. Se eu fui vítima, né, alguém passou na minha frente, está errado. Ora, quando alguém é eleito, ele saiu dessa sociedade que está ali, tá? Que considera quebrar a regra informal jeitinho. Ele vai gerir o serviço público. Ele vai ter que quebrar uma regra informal, talvez algum dia ele se veja nessa situação. A minha pergunta para vocês, ele será mais ou menos tolerante com relação a isso, em termos de foro íntimo? É claro que ele vai ser mais tolerante. Para que ele fosse mais intolerante, ele não poderia classificar da maneira que está ali. E isso é mais forte na escolarização mais baixa. Até para chamar a atenção de vocês, um amigo que trabalha no serviço público tirar um documento mais rápido que o normal, para as pessoas de escolaridade mais baixa, nem jeitinho é um favor. Porque cognitivamente ela vê a situação de uma forma diferente. Ela não foi educada para ver a situação da mesma maneira que nós, que temos um nível mais elevado de escolarização, fomos educados. Tá? Então, hoje, nesse minuto, estão nascendo 2 brasileiros, um terá uma educação maior, outro terá menos educação. Eles terão, necessariamente, visões de mundo diferentes quando chegarem na idade adulta. Isso aqui é o ícone, digamos assim, o principal emblema de como você trata, por uma regra informal, o espaço público. Eu não arrumei uma foto do metrô de Londres cheio, mas o que acontece? Quando ele fica cheio, as pessoas ficam do lado direito. Quem não tem pressa fica parado aqui do lado direito, e quem tem pressa passa andando do lado esquerdo. Isso é uma regra informal, é uma forma de você cuidar do espaço público, tá? De você gerir o espaço público. Pois bem, no Brasil, qual a visão que as pessoas têm de espaço público? Vamos pegar um aqui. Sei lá, alguém dá uma festa com som alto, isso significa incomodar o vizinho? Não, tem muita gente que acha que não é problema. Todo mundo aqui já foi vítima de um vizinho que deu uma festa com som alto. E talvez muita gente aqui já tenha feito o contrário, deu uma festa com som alto e vitimou o vizinho. Se agora é meu dia de dar o troco. Tá? Essa é a nossa visão de espaço público. Aqui entra a parte econômica. Demos várias áreas da economia e perguntamos quem deveria controlar, governo ou as empresas. A população, na maior parte das áreas econômicas, é mais favorável ao governo. Isso significa o quê? Que isso está segmentado por classe. Quanto mais baixo o nível escolar, mais intervencionista a pessoa é. Quanto maior o nível escolar, menos intervencionista a pessoa é. Se você quiser aumentar o liberalismo da população brasileira no longo prazo, é simples, aumente o nível escolar. Faça um esforço educacional grande, que a população se tornará mais liberal do ponto de vista da intervenção do Estado na economia. Aqui uma bateria de regulação. Se o governo deveria controlar todos os preços de todos os produtos no Brasil, todos os valores de todos os salários no Brasil, a maioria apoia essas medidas. E essa maioria apoia por quê? Porque a maioria das pessoas da nossa sociedade, dos adultos brasileiros, tem escolaridade baixa. Eis a prova do resultado. Quanto menor a escolaridade, mais a pessoa acha que o governo deve socorrer as empresas em dificuldade. O item mais importante da obra do Damata é esse, o trem-bala do Rio. Vocês se lembram que teve um trem que foi alvejado por tiros de traficantes, tinham ministros no trem. O Sérgio Cabral disse, o governador afirma que será enérgico, que tinha autoridade no trem. O governador não é enérgico quando tem um cidadão comum, mas quando tem autoridade ele é. E o chefe de polícia disse que os bandidos só atiraram porque não sabiam que havia autoridade no trem. É verdade. Porque no Brasil pessoas diferentes têm tratamentos diferentes. E nós medimos isso com a pesquisa. Olha, eu estou falando para os liberais, ó, quer popularizar o liberalismo? O caminho é este. O país mais liberal do mundo, os Estados Unidos, é onde você tem uma ética da igualdade. Foi espontaneamente aplaudido. Isso é a maneira de popularizar o liberalismo. Não é só, eu vi aqui mais cedo, quando alguém falou, os pobres ganham, etc., foi aplaudido também espontaneamente. É normal que seja assim. Testamos aqui, o patrão diz para o empregado, agora você pode me deixar de me tratar por senhor, pode tratar por você. O que o empregado deveria fazer? Tratar por você somente 39%, continuar chamando de senhor 61%. Pessoas diferentes têm direito a tratamentos diferentes. Tem aqui a do elevador social. Os empregados de um prédio, sei lá, os condôminos dizem que agora vocês podem usar o elevador de serviço, perdão, o social. O que os empregados deveriam fazer? Passar a usar o elevador social ou continuar usando o elevador de serviço? A maioria diz que é continuar usando o elevador de serviço. Pessoas de origens sociais diferentes têm direito a espaços físicos diferentes. Essa é a interpretação mais ampla desse resultado. Isso é mais forte na escolarização mais baixa, uma espécie de servidão voluntária.